que a gente pode resumir como conceito do podcast? E aí vem uma certa polêmica que, enfim, tecnicamente falando, a gente resolve através disso. É uma forma de você publicar arquivos de mídia digital, basicamente em áudio no nosso caso, através do feed RSS. E a pessoa, como assinante, ela acompanha o conteúdo automaticamente à medida que ele é atualizado. Como eu falei, você não vai atrás do podcast. Uma vez que você assinou, o podcast vem até você. Ah, Léo, eu faço um podcast, eu armazeno no ForShared e boto o link para download no meu site. Você pode estar fazendo um programa em MP3, você pode estar fazendo ele no mesmo formato que um podcast, mas tecnicamente ele não é um podcast, porque você está forçando a pessoa a ir até o browser, a clicar no link, a fazer um download, descompactar esse arquivo e aí jogar onde ela quiser. Olha a trabalheira que você está dando para o cidadão. Quando, se você tivesse realmente isso num feed direitinho, ele chega em qualquer conteúdo, basta o cara clicar, assinar o feed e sincronizar automaticamente nos seus dispositivos. Por isso que é importante você ter sempre, a gente vai falar isso mais para frente, um host de hospedagem, armazenamento, que você garanta a disponibilidade do seu programa ali, sempre que o seu ouvinte quiser, e facilite para o ouvinte. Ah, puxa vida, meu programa não tem muitos acessos. Estou fazendo já há 2 anos e tem 200 downloads. Porra, qual o caminho que o seu ouvinte tem que fazer até fazer o download do seu programa? Aí você vai fazer uma análise do cidadão, o ouvinte tem que dar uns 14 cliques em A, B, C, D, como eu falei, até conseguir ter o programa no dispositivo que ele quer ouvir. E aí isso realmente dificulta. Nem todo mundo tem essa facilidade, por mais que você deixe 1001 instruções no post. Clique aqui, faça isso, faça aquilo. Hoje em dia a pessoa quer clicar e sair escutando. Ela quer clicar e sincronizar em todos os seus dispositivos, né? E utilizar bem essas ferramentas é um dos segredos para que a gente possa fazer um podcast que chegue facilmente até os ouvintes e que com isso consiga fidelizar esses ouvintes. A gente, como produtor de conteúdo, tem que se preocupar com o ouvinte. Antes de ser produtor de conteúdo, nós somos ouvintes, né? Quando a gente vai ouvir um programa, a gente quer ouvir ele o quanto antes, né? O mais rápido possível, você quer dar play e sair ouvindo, né? E se você é um ouvinte fiel, você espera que ele saia naquele dia, mais ou menos naquele horário, e você espera que ele siga mais ou menos o padrão que você está acostumado a ouvir. Isso tem muito a ver com as características do podcast. Primeiro, o conteúdo é sob demanda, on demand, em qualquer momento você escolhe, né? Isso é uma tendência agora que não tem volta. Eu saí de São Paulo depois de 7 anos, voltei para minha terra, em Serra Negra, interior de São Paulo. Não assinei TV a cabo mais. Eu só tenho internet TV, no caso eu tenho uma Smart TV que tem YouTube, tem Netflix. Acabou, velho. Eu escolho o que eu assisto. Podcast é isso. Você escolhe o que você quer ouvir, aonde você quer ouvir. Você pode falar sobre qualquer coisa. Você é o dono. Você determina. Você é o gerente da bagaça, entendeu? Você quer falar sobre quadrinhos? Você fala. Quer falar sobre games? Você quer falar sobre qualquer coisa do ponto de vista do deficiente visual, que nem o Papo Acessível faz, né? É muito legal, se vocês ouvirem o Papo Acessível, vocês vão ver. É que nem o papo de gordo, né? Você tem ali um certo nicho, só que você fala sobre qualquer coisa. O Nerdcast é a mesma coisa. Você fala sobre qualquer coisa, só que ali você está falando do ponto de vista do nerd, do ponto de vista do gordo, do ponto de vista do deficiente visual, no Radiofobia, do ponto de vista daquele que baba, enfim. Você pode falar o que você quiser, sobre o que você quiser, pode levar para onde você quiser, porque é portátil. Você não precisa de um equipamento, né, um negócio enorme, você pode levar no seu dispositivo portátil. Quase todo mundo hoje tem um smartphone e utiliza o smartphone para isso. Quem aqui utiliza o smartphone para ouvir podcast? Quase todo mundo, 90%, 92%. Você tem um aplicativo, seja no iOS, seja no Android, né? E você sincroniza, você ouve. Né? Alguns programam para baixar automaticamente, outros para receber as atualizações e aí você escolhe o que você quer baixar, mas ele vem para você aonde você quer, do jeito que você quer, da maneira como você quer. Você consegue interagir com
o público e o público consegue interagir com você. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu e Kessa, a gente lá no interior de São Paulo, ouvindo rádio, né? E já pensou você ligar, por exemplo, na época, para Jovem Pan e conseguir falar com um cara, né? União FM lá em Mogi Guaçu, que transmitia a Jovem Pan, você conseguir falar com aquele locutor, aquele cara que você gosta, aquela pessoa que você ouve sempre, né? E você só ouve, você não vê, então você tem aquela imaginação e tal. O podcast, cara, interativo, sessão de e-mails. Hoje em dia, redes sociais é a nossa grande ferramenta de interatividade. Alguns podcasts têm fóruns que são também uma extensão. Enfim, canal para você interagir, o que não falta. O legal é que permite-se essa interatividade, ela é desejável. Porque é com base nesse feedback que o produtor de conteúdo avalia o que ele vai continuar fazendo e muda aquilo que não está dando certo, né? A fidelização é uma coisa muito bacana também, porque se você gosta daquele podcast, a não ser que ele te desagrade muito por alguma razão, você continua ouvindo ele. E o podcast ele não segrega, ele agrega. Não é porque você ouve, por exemplo, o Cidade Gamer, que você não vai ouvir, por exemplo, o 99 Vidas, né? Ou o podcast do Caio, como é que chama? Esqueci agora. Games on the Rocks, do Arena. Se você gosta de games, você gosta de que nem cinema, por exemplo, você ouve Cinema com Rapadura, você ouve Jurassic Cast, você ouve Pipoca e Nanquim, você gosta de cinema, você ouve os Cinéfilos, todo mundo fala sobre cinema, cada um fala de um jeito diferente. Você gosta, se você ouviu, você agrega, dificilmente você para de ouvir um para ouvir o outro. E aí vem aquele negócio do ouvinte retardado de podcast, que você assina 14, 20, 500 feeds e não consegue escutar tudo, não tem tempo de ouvir tudo, né? Você pergunta quem assina um podcast hoje em dia, ninguém levanta a mão. Você fala quem assina mais de 10, a maioria levanta a mão. Fala, você vive, cara, sabe? Eu assino uns 20, mas não consigo escutar 3 ou 4 mais hoje em dia. Quando vier a pergunta de mais de 30, eu levanto a minha mão. Mais de 30? Tá vendo só? Ainda bem que não é surdo, né, Scalabroca? Outro ponto também é o engajamento. O podcast é uma das coisas que a gente não consegue entender a cachaça que é esse negócio. Tanto para quem ouve quanto para quem faz. Tem uma coisa que eu costumo dizer, que é a relação entre entusiasmados e entusiastas. A gente começa ouvindo podcast, você ouve ali você ouve alguém participando de um outro, você baixa o do outro para ver se era legal ou não. Se você gosta, você continua ouvindo, aí você já tem 2, aí tem um outro convidado que participou de um programa, ele faz um jabá do programa que ele participou, você vai ouvir o outro. Você tem 3, quando você vai ver, você fala assim, cara, como é legal esse negócio de podcast. E aí você está entusiasmadão, você ouve todo dia, você ouve onde você pode, você ouve a toda hora, até que chega um momento que você fala assim, eu também quero fazer uma porra dessa. Aí você sai de entusiasmado e vira um entusiasta. Aí você começa a estudar, aí você faz inscrição para o workshop de podcast, aí você vai baixar conteúdo na internet, aí você vai pegar tutorial, aí você vai ver vídeo de Campus Party, aí você vai correr atrás de Cubo Geek, do que tem lá no Google hoje falando sobre tutorial, e aí você vai ver Metacast e outras fontes de informação. Quando menos espera, você está se inscrevendo em tudo quanto é fórum, está seguindo tudo quanto é podcaster no Twitter, tem uma lista chamada Podosfera com 500 negros que você segue ali, acompanhando toda essa movimentação. Quando você vai ver, não tem volta mais. O podcast tem essa mágica. Isso é uma coisa que comigo também aconteceu. Eu acho que a maioria de vocês deve viver alguma coisa muito parecida. Se ainda não está vivendo, desiste rápido. Porque vai acontecer em breve. Escuta o que eu estou falando, cara. Isso vai acontecer. Tem uma pesquisa chamada Pod Pesquisa, que aconteceu há uns 3 ou 4 anos, que traçou mais ou menos o perfil do ouvinte de podcast no Brasil hoje. Claro que tem variações, mas é basicamente homem solteiro, universitário de 21 a 30 anos, geralmente empregado em coisas relacionadas à tecnologia, na região sul-sudeste. Ouve em média 5 podcasts em MP3 Player pelo iTunes. Ouve podcasts brasileiros, na maioria, diretamente no site com atenção dividida semanalmente. Gosta de ouvir sobre tecnologia, TV e games, sempre com bastante humor. Tirando as meninas, obviamente, a maioria se identifica com esse perfil. Claro que a gente está em São Paulo, sul-sudeste se aplica, mas se você perguntar isso no norte e nordeste, o perfil, né, centro-oeste, enfim, sul, o perfil vai ser basicamente o mesmo, das pessoas que ouvem podcast, das pessoas, o ouvinte médio de podcast. Isso é interessante porque
quando você está planejando o seu programa, você já tem mais ou menos uma ideia de, ainda que você saiba quem você quer atingir, você tem uma ideia de quem vai te ouvir. Sabendo quem vai te ouvir, você tem como planejar o que é que você vai dizer, como é que você vai fazer, para expandir o seu público e chegar naqueles que você quer atingir por uma razão específica, né? A gente hoje está vivendo um momento muito específico, um momento muito bacana de transição, porque tudo isso que a gente está falando coloca o podcast numa posição de ferramenta de distribuição de conteúdo. Você faz um conteúdo, disponibiliza e coloca para frente. Hoje, o podcast está deixando de ser um conteúdo distribuído para virar uma mídia. O Radiofobia, por exemplo, é representado por uma agência chamada FTPI Digital. A FTPI Digital é a mesma agência do Nerdcast, a mesma agência do Jovem Nerd, dos meninos do Year Geeks e tal, do pessoal do Casal Sem Vergonha e outros produtores de conteúdo. O que é a FTPI Digital? É o braço digital da FTPI que vai nas agências de publicidade, leva planos de mídia e entre jornal, revista, TV, rádio, TV a cabo, tem lá podcast, internet, sites e blogs. Porra, mas qual é o interesse de você ter, por exemplo, podcast para você vender, sei lá, para um anunciante como o Bradesco? Está aqui o Marcelo Salgado, que é do Bradesco. O Bradesco é um dos maiores apoiadores do podcast no Brasil hoje, né? O Ian atende ainda, atendeu, né? O Bradesco durante muito tempo. Enfim, tem um relacionamento direto com o podcast. Muita coisa que a gente fez foi graças ao intermédio do Ian, na agência de publicidade, que vendeu para o Bradesco. Então você tem essa relação de produtor de conteúdo e anunciante e agência. Uma relação ganha-ganha para todo mundo. Por quê? Porra, por quê, velho? Você tem fidelização de um programa. Vou falar de um programa humilde, como o meu, por exemplo, que é um programa razoavelmente de médio porte. Você tem 100 mil downloads por mês. É pouco, perto do 1 milhão aí do Nerdcast, dos 400, 500 mil que os caras conseguem às vezes por semana. Porra, mas 100 mil downloads, cara, 100 mil pessoas que querem ouvir o seu conteúdo é maior do que muita emissora de rádio, cara. É maior do que muita emissora de rádio tem de ouvinte por minuto, cara. E com a característica que isso para o anunciante é bacana. O ouvinte, ele é engajado, ele é fidelizado, ele acredita no que você fala e quando você faz uma movimentação de uma campanha, de alguma coisa assim, eles vão lá, eles clicam, eles dão audiência, eles compram, eles consomem e dá resultado. Né? Então, a gente tem uma série de marcas que acreditam no poder do podcast e isso está crescendo cada vez mais. Comprem a revista super interessante desse mês. Nosso amigo Pedro Duarte conseguiu cavar uma matéria chamada Brasil, o país dos podcasts. Para quem está ouvindo online, eu estou falando da super interessante do mês de setembro de 2013. Tem uma matéria de 3 páginas falando sobre o perfil e atividade de podcast no Brasil. É uma das primeiras manifestações em mídia impressa, um espaço grande como esse para falar sobre podcast. Isso é uma das provas de que realmente a visibilidade do podcast é cada vez maior. Eu hoje com a minha empresa, Radiofobia, podcast multimídia, além do Nerdcast, Jovem Nerd, que é meu principal cliente, eu já estou editando outros 3 podcasts, não necessariamente eu, mas uma equipe que já está trabalhando comigo, e a gente já tem outros tantos na fila pedindo como fazer. Outros que a gente não consegue absorver, a gente está o quê? Pegando. Tem gente que já fez o workshop aqui, por exemplo, em março, que já está trabalhando junto comigo na edição terceirizando. Quer dizer, eu já trabalhando, pegando pessoas para me ajudar a fazer isso. Por quê? Porque tem outras empresas, outros canais interessados em produzir podcast. Mas muitas vezes não tem quem mexa com isso. Não é uma coisa que tem PhD, que você se forme na faculdade, é uma coisa que você aprende na prática, né? Isso que eu estou falando aqui com vocês hoje, você que está aí assistindo online, vocês que estão aqui comigo hoje, eu estou tentando resumir em 5 horas o que eu aprendi na prática durante 5 anos. Para que você saia daqui e tenha confiança de começar o seu programa. Ou se você tem o seu programa que você acha que pode melhorar a qualidade de áudio, pode melhorar a acessibilidade do seu público, os canais onde você divulga, a ferramenta de site que você publica, o blog, enfim, se você achar que pode dar uma melhorada, né, um improvement em qualquer coisa,
que você saia daqui fazendo isso. E por que não? Né? Tem 2 meninas que fizeram um workshop no Rio de Janeiro, que vieram falar comigo, mandaram mensagem, acho que pelo Facebook e tal, agradecendo que elas hoje já estão produzindo também, trabalhando com edição de podcast. Isso para mim é um presentaço, cara. Estão concorrendo comigo. Não, quanto mais tiver, melhor, velho. Que é sinal que as empresas estão procurando isso, os canais estão procurando isso, fazer o seu podcast, que é o que interessa pra gente. E aqui a gente encerra essa primeira parte, aonde a gente falou a respeito das origens do podcast.